Olá! Você sabia que dependendo dos alimentos que você ingere, você consegue combater o estresse e a depressão? Veja no programa de hoje. O melhor cursinho pré-vestibular é aquele que tem um ótimo material didático, uma excelente equipe de professores e, principalmente, alunos que estudam. Quer passar no vestibular? Venha estudar no Anglo. Extensivo Medicina e Semi-Extensivo do Anglo. Sebo Multimania. Compra, venda e troca de livros, CDs, DVDs, LPs, vitrolas e videogames. Conheça o grande acervo de novos e usados do Sebo Multimania. Sebo Multimania, Rua Joubert de Carvalho, 63. Desde que eu conheci o Chopp Brahma Express, fazer uma festa em casa ficou fácil. O sucesso é garantido. Tudo é entregue por profissionais que fazem a instalação e ensinam a tirada perfeita. Chopp Brahma cremoso no ponto certo. É só ligar que você recebe uma chopeira como essa, além de cervejas e refrigerantes para agradar todos os convidados. Minha casa virou meu bar preferido, com caldeiretas, mesas e o principal, o Chopp Brahma, claro. Chopp Brahma Express, o melhor do bar na sua casa. Beba com moderação. Agora a gente vai falar de saúde. Você sabia que existe uma relação muito íntima entre o que você come e também a depressão e o estresse? Quem vai explicar para a gente sobre o assunto é o Dr. Ricardo Vargas, ele que é nutricionista e nosso convidado especial. Ricardo, então existe uma relação entre o estresse e o que nós comemos? Será que nós podemos reverter o estresse e a depressão com a alimentação? Não só alimentação, como com estilo de vida. Mas, primeiramente, gostaria de convidar o nosso ouvinte a prestar atenção nesse assunto, porque nós vamos comentar sobre algo que nós erramos muito, que são escolhas. Quando se fala de escolhas, a gente faz escolha o tempo todo. E as escolhas alimentares é uma coisa que nós fazemos todos os dias, várias vezes ao dia. E quando fazemos de maneira inadequada, isso com certeza vai gerar problemas. Quando se fala de estresse, o estresse é um problema crônico hoje. Segundo o psiquiatra Augusto Cury, mais de 80% da população mundial sofre de algum transtorno de ansiedade. Dentre eles o estresse, a depressão, síndrome do pensamento acelerado, e muitos outros. E nós sabemos que o estilo de vida tem uma correlação extremamente importante. O estresse ele é causado por um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio é produzido nas glândulas adrenais, que ficam ali em cima dos rins. Ali é o local da produção, então, do hormônio que gera o estresse. Para combater o estresse, nós precisamos de serotonina. E a serotonina é o hormônio da felicidade. E ela é produzida no intestino. E aí vem a importância da alimentação e de um estilo de vida correto, um bom trânsito intestinal para o controle da depressão, do estresse, ansiedade e outros problemas de humor. Qual que é o papel do trânsito intestinal nesse contexto? Olha, o intestino ele deve funcionar de uma maneira correta, porque se a produção do hormônio da felicidade ocorre no intestino, pelas células chamadas de enterocromafins, que ficam ali na região do intestino delgado, se o trânsito intestinal é prejudicado, eu prejudico a produção da serotonina. Então, quando nós olhamos para um bebê, nós sabemos que um bebê ele mama e logo depois ele defeca. Esse é o ritmo fisiológico normal. Toda refeição gera estímulo de defecação. Então, o ideal é que você, que está nos assistindo neste momento, fosse ao banheiro para evacuar o número de vezes que você come. Se você come 3 vezes ao dia, 3 vezes. Se você come 6, deveria ir 6. Mas não é assim que tem acontecido. E até o consenso brasileiro de constipação intestinal, ele diz que se você for de 3 a 4 vezes na semana, está normal. Não está normal. Isso é uma adequação que se faz baseada ao estilo de vida que nós temos. Se nós queremos voltar a resolver os problemas através do estilo de vida, o intestino deve funcionar melhor. A renovação das células do intestino, ela se dá em 3 dias. Então, em 3 dias eu troco todas as células que compõem o epitélio do meu intestino. Se eu não tenho um bom trânsito intestinal, essa taxa de renovação ela fica prejudicada. E aí eu tenho uma diminuição das células responsáveis pela produção da serotonina, que são as enterocromafins. Então, o intestino deve funcionar bem.
E como fazer o intestino funcionar bem e a gente voltar àquela fisiologia normal que deveria ser, como de bebê? Bom, para o intestino funcionar, a primeira coisa que precisa entender é de que eu devo oferecer fibra, porque a fibra é o que gera volume para você realmente forçar a parede do intestino a se contrair e conduzir o bolo fecal para a região de eliminação. Então, se você come alimentos refinados, o intestino não vai funcionar normal. Então, o primeiro padrão é tente eliminar os alimentos refinados da tua mesa e comece a ingerir alimentos na sua versão integral, porque o integral é rico em fibra. Além disso, aumente a ingestão de frutas e verduras que também possuem muita fibra. Mas associada à fibra, eu preciso beber água. Tem muita gente que, ao começar um tratamento no nutricionista, começa a fazer essa substituição de refinados por integrais. A questão é que ela até consegue, no primeiro momento, o intestino funcionar. Mas quando ela não aumenta a ingestão de água, o problema pode até piorar. Então é preciso que você beba muita água. E geralmente fala-se, tem que beber 8 copos de água por dia. 8 copos é para quem? Todo mundo precisa a mesma quantidade? Uma pessoa de 100 quilos, uma pessoa de 50 quilos, uma mulher, um homem, tem a mesma necessidade? Não. A necessidade é diferente. Se você fizer o seu peso multiplicado por 30, um exemplo, uma pessoa de 50 quilos multiplicado por 30 daria 1.500 ml. Isso daí seria a necessidade mínima de ingestão de água por você que pesa 50 quilos. Já uma pessoa de 100 quilos daria 3 litros de água ao dia. Então, 8 copos é uma média que se estabeleceu, onde para alguns atende a necessidade e para outros acaba faltando. E isso pode ser um fator que também interfira no funcionamento intestinal. A prática da atividade física é fundamental. As pessoas pensam, nossa, mas o que o exercício tem a ver com o funcionamento intestinal? O intestino é um músculo. É uma musculatura lisa. E todas as vezes que você faz atividade física, você ganha tônus muscular, ou seja, deixa ela mais forte. E ela vai ter força suficiente para empurrar o bolo fecal. Ingerir volumes corretos de alimento também na refeição é extremamente importante. Nós não somos passarinho para ficar comendo tudo picadinho, né? Porções muito pequenas. As porções pequenas dificultam o trânsito intestinal. Se você olha no padrão da roça, as pessoas comiam menos vezes e um bom volume em cada vez. Até assustava, não é? Comia uma bacia de comida. Mas o problema é que hoje nós nos tornamos glutões em calorias, não em volume de alimentos. A gente acaba comendo muitas calorias e pouco volume. Um pacote de biscoito recheado chega a ter 1.300 calorias. Para um paciente meu emagrecer, eu não calculo um cardápio com mais de 1.300 calorias. Então eu percebo que ele tem grande volume, pouca caloria. Um biscoito recheado já é concentrado. Então esse é um problema, a gente acaba ingerindo muitas calorias e pouco volume. E a falta do volume de alimentos também interfere no padrão intestinal. O controle do nível de estresse é fundamental. Quando a pessoa tem um nível de ansiedade ou estresse muito alto, isso faz referência de que o cortisol está elevado. E ele causa relaxamento da musculatura lisa, fazendo com que o intestino perca força para empurrar o bolo fecal. O estresse provoca isso? O estresse provoca. E o estresse, ele é o cortisol quem causa. E o controle do cortisol se dá enquanto nós dormimos. Mas não é em qualquer horário. É das 9h30 da noite até as 2 horas da manhã. No primeiro tempo de sono, que é chamado sono de regeneração. A partir das 2 eu não faço mais o controle do nível de estresse e parto para o segundo momento, que é o de memorização. Então, o dormir também é fundamental para o intestino funcionar direito. E as pessoas geralmente hoje têm dormido muito tarde. Nós prolongamos as nossas atividades até mais tarde e pensamos em ficar na cama até mais tarde no outro dia. O ideal seria dormir mais cedo e acordar mais cedo para as atividades. Aí nós conseguiríamos fazer um controle do nível de estresse, nossa memória melhoraria muito e a gente conseguiria fazer o intestino funcionar direito. Ainda falando sobre o sono e o papel dele para o nosso bem, para o nosso estilo de vida, a gente volta depois dos comerciais, não saia daí não. O melhor cursinho pré-vestibular é aquele que tem um ótimo material didático, uma excelente equipe de professores e, principalmente, alunos que estudam. Quer passar no vestibular? Venha estudar no Ângulo. Extensivo Medicina e Semi-Extensivo do Ângulo. Sebo Multimania. Compra, venda e troca de livros, CDs, DVDs, LPs, vitrolas e videogames. Conheça o grande acervo de novos e usados do Sebo Multimania. Sebo Multimania.
Rua Joubert de Carvalho, 63. Desde que eu conheci o Chopp Brahma Express, fazer uma festa em casa ficou fácil. O sucesso é garantido. Tudo é entregue por profissionais que fazem a instalação e ensinam a tirada perfeita. Chopp Brahma cremoso no ponto certo. É só ligar que você recebe uma chopeira como essa, além de cervejas e refrigerantes para agradar todos os convidados. Minha casa virou meu bar preferido, com caldeiretas, mesas e o principal, o Chopp Brahma, claro. Chopp Brahma Express, o melhor do bar na sua casa. Beba com moderação. Você que ligou a TV agora, estamos falando sobre estresse e depressão. Como resolver esses dois problemas com o que você tem na sua mesa. Isso mesmo, a alimentação pode ser fundamental. Mas não é só alimentação, a gente também pode mudar essas questões com o sono, né? Quantas horas você acha que a gente deve dormir, doutor Ricardo, para ter um sono legal, para que seja saudável para a gente? E a partir de que horas? 9h30, você tinha falado? Isso, 21h30 é o horário ideal para começar a dormir, ou o mais próximo possível disso. A gente sabe o seguinte também, o tempo de sono vai depender de uma pessoa para outra. A ciência já classificou os dormidores como pertencente a 3 grupos. Eu tenho o pequeno dormidor, o médio dormidor e o grande dormidor. O pequeno dormidor é aquele que dorme de 5 a 7 horas e se satisfaz com essa quantidade de horas. O médio dormidor dormiria de 7 a 9 horas. E o grande dormidor dorme de 9 a 12. Mais de 12 já começa a virar preguiçoso, né? Então, até 12 horas é o padrão de algumas pessoas. Dormir metade das 24 horas do dia. Pode ser uma necessidade fisiológica. E isso você vai mudando ao longo da vida. Quando a gente era bebê, dormia 23 horas das 24. Quando fica idoso, começa a dormir menos. E na idade adulta, você se torna meio que um meio dormidor. Agora, o horário de começo é ideal. E o tempo de sono é fundamental. Então, imagine a seguinte cena. Se você foi dormir 21h30, às 5h30 da manhã, você já teria completado 8 horas de sono. Se você é um médio dormidor, você poderia levantar muito bem nesse horário. Às 5 horas da manhã, na verdade, termina o segundo tempo de sono, que é o sono de memorização. Então já poderíamos acordar e encarar um novo dia. A vantagem de ficar das 5 às 7, caso você tenha ido dormir cedo, é que a ciência descobriu que a gente consegue recuperar as horas de sono perdidas do passado. Então, aí você ficando na cama um pouco mais, você também consegue recuperar essas horas. Gente, olha só, você que pulou muito carnaval, falou assim, puxa, perdi muitas horas de sono, como repor? Ah, não se repõe. Existia uma questão sobre isso. Olha só, agora eu descobri, tem como repor as horas de sono? Tem, mas tem que dormir cedo para dar tempo de fazer o primeiro e o segundo tempo de sono. E o tempo extra, você começa a trabalhar para regenerar aquilo que você perdeu do passado. Então, o sono ele é fundamental. Mas quando se pensa em uma boa noite de sono, é ideal que você tenha uma refeição leve no período noturno, que ela seja feita também cedo, não deixar para comer muito tarde. Porque quanto mais tarde você for comer, você não vai ter conseguido terminar o tempo da digestão. E a prioridade, em vez de regenerar e memorizar, se torna digerir. Nós temos um estômago só. Nós somos diferente de uma vaca que tem 4, né? O retículo, o rumen, o oomase e o abomase. Ela poderia ir mudando de compartimento os alimentos, nós não. Então, nós temos que terminar a digestão desse alimento. Quanto mais tarde se come, pior a noite de sono. Agora, tem alguns alimentos que são fundamentais de serem ingeridos no período noturno. Não é para ingerir todos, mas tem alguns alimentos que são fontes de triptofano, que ajuda a produzir melatonina. Mas antes disso, eu queria saber 2 horas, 1 hora, qual que é o tempo mínimo que você acha que a gente tem que fazer essa alimentação antes de dormir? Como o nosso metabolismo se torna mais lento no período noturno, o mais próximo do horário do pôr do sol. O tempo mínimo seria 2 horas. Mas aí se o pôr do sol tem dado agora 8h30, e nós vamos 8 horas, por volta de 8 horas, né? E vamos deitar 9h30, talvez não seja indicado comer ali nesse horário. Umas 7h30 seria um bom horário máximo, né, para que a gente fizesse essa refeição. 2 horas, então, com antecedência. E o que comer, então? Bom, existe uma lista de alimentos que você deve investir, que quando comido à noite estimula a produção da melatonina e quando ingerido pela manhã estimula a produção da serotonina, que é o hormônio da felicidade que ajuda no combate do estresse, depressão, ansiedade e outros problemas. E a melatonina é o que faz você dormir bem. É o hormônio do sono. Falando em melatonina, existe aquela melatonina que a gente pode ingerir, comprada em farmácias, assim, fora do país, né? Não aqui no Brasil.
também é interessante a pessoa tomar, ou isso aí tem contraindicações? Eu já ouvi dizer que pode gerar um câncer, se você tomar fora do alimento, né, que tem nos alimentos, você pode, de forma sintética, né, pode dar queda de cabelo, enfim, dar vários problemas. Na verdade, nós precisamos entender o seguinte: no Brasil é proibido o uso da melatonina, fora utilizado como remédio. Ela é um hormônio. E esse hormônio tem um papel importante a cumprir na nossa vida. Apesar de que o nosso ciclo de sono normal ele vai se alterando ao longo da vida. Quando você fica idoso, você vai dormir menos à noite e vai cochilar mais durante o dia. Diferente de um padrão de comportamento de um adulto, né? Então, uma coisa importante a entender é o seguinte: a melatonina, quando utilizada com cautela, sabendo utilizar nos horários corretos, na dosagem correta, ela pode ser um santo remédio para alguns. Então, não vai trazer efeito colateral, contanto que seja... tem um médico por trás explicando como fazer o uso. É proibido no Brasil, mas tem muita gente que traz de fora. Então, nós temos que ter pelo menos uma orientação mínima. Olha, eu trouxe de fora e quero usar. Não fui eu que recomendei, ele trouxe, e eu preciso pelo menos orientá-lo a usar da maneira correta para que não tenha efeitos colaterais. Bom, com relação aos alimentos, nós temos que entender o seguinte: o triptofano é um aminoácido, é uma proteína, faz parte da proteína e está presente numa lista de alimentos. Os alimentos que você deve investir são os seguintes: castanha de caju, castanha do Brasil, que é a antiga castanha do Pará, mudou de nome, a avelã, o arroz integral, o espinafre, a banana, o mel, a lentilha e o grão de bico. Essas são as principais fontes de triptofano. Esses alimentos, quando você escolhe 2 ou 3 para comer no período da noite, ajuda a dormir melhor. E quando você come outros 2 ou 3 na parte da manhã, ajudaria a produzir a serotonina que combate a ansiedade. Porque eles ajudam a produzir a melatonina à noite e ajudam a serotonina na parte da manhã. É isso mesmo. Na parte da manhã, quando ingerido, produz serotonina. Só que para produzir serotonina de manhã, ainda tem alguns truques. Por exemplo, ela vai ser produzida antes das 9 da manhã, porque 9 horas eu tenho um pico de cortisol. E a serotonina e o cortisol, eles brincam de gangorra. Quando o cortisol está lá em cima, a serotonina está embaixo, e quando o cortisol começa a baixar, a serotonina sobe. Então não adianta eu querer investir para produzir serotonina depois das 9 da manhã, porque eu tive um pico de cortisol. Então é antes das 9. E algumas práticas são importantes. Por exemplo, o uso desses alimentos associado com uma atividade física leve. Talvez uns 15 minutos de caminhada já seria o suficiente, porque a mecânica de estimular a contração da actina e miosina, que são 2 proteínas que compõem o músculo, estimula a produção da serotonina no nível intestinal. Além disso, olhar para o sol. Se expor ao sol da manhã até às 9 horas é extremamente importante e benéfico para estimular a produção da serotonina. E esse sol da manhã, a principal área do corpo que tem que entrar em contato são os olhos. Não é nem a questão muito pele, agora é olhar para o sol mesmo. É a íris. É a íris, né? Quando a gente fala de olho, a gente quer que realmente você olhe para o sol. E você vai caminhar olhando para o sol e isso vai gerar o estímulo para a produção da serotonina. E ao meio-dia, quando você precisa da vitamina D? Não, o sol do meio-dia é o sol para a produção de vitamina D e não tem nada a ver com o sol da manhã. Nós temos 3 tipos de raios ultravioletas: o UVA, o UVB e o UVC. O UVB é o responsável pela produção da vitamina D e a sua absorção na pele acontece fora do horário de verão, das 11 da manhã às 13 horas e no período de horário de verão do meio-dia até as 14 horas. E aí eu não posso estar passando um protetor solar, só no rosto, expondo braços e pernas, e o tempo de exposição depende da cor da pele. Olha, gente, muito esclarecedor. Tem a listinha aí. Rapidinho, novamente, quais são os alimentos que ajudam na serotonina e melatonina? Bom, lentilha e grão de bico, castanha do Brasil, castanha de caju, avelã. Mais o arroz integral, o espinafre, a banana e o mel. Anotaram? Eu já vou pôr na minha listinha de cabeceira. Ricardo, muito obrigada. Agradeço a sua atenção em vir aqui em nosso programa e com certeza vai ser nosso convidado novamente aqui, porque foi muito esclarecedora a nossa entrevista. Bom, eu agradeço a oportunidade, Rosi. Espero que realmente essas informações ajudem o seu telespectador a ter uma melhor qualidade de vida. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. E a gente vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã com a graça de Deus. Até lá. É isso aí, olha, se você quiser marcar o seu horário com a Jade, ela está lá no Estúdio 1000, 3262-1000. E G e Kelly, um beijo grande para vocês e toda a sua equipe, hein? Marque seu horário com eles lá, 3262-1000. A gente vai ficando por aqui. Se você quiser fazer uma sugestão de pauta, o nosso e-mail está aí na sua tela.
Beijo grande, a gente se vê no próximo programa. Fiquem com Deus, até lá!